a Epístola aos Hebreus, capítulo 12, o versículo é o versículo 14. Ele vai trazer essa epístola despertando e instruindo aos judeus cristãos. Ele vai convidar não só aos judeus cristãos, mas também a nós como igreja do Senhor Jesus. E ele vai convidar a esse povo e vai convidar a nós nessa noite a buscar a paz. E a gente destaca nessa noite, é claro, a santificação, diz ele. Então ele vai convidar a cada um de nós nessa noite, através dessa epístola, a que nós venhamos a buscar. Existe uma versão que ela usa exatamente esse termo, buscar a santificação. E ele afirma dizendo que sem essa o quê? Sem a santificação, ninguém, ele frisa bem, ninguém verá o Senhor. Então é uma passagem que nos desafia a construir um relacionamento profundo com Deus, porque é impossível alcançar a santificação uma vez que eu não me relaciono com aquele que é santo, uma vez que eu não tenho comunhão com aquele que é santo, uma vez que eu não me relaciono com Deus. Então o convite para nós nessa noite é exatamente isso: buscar esse relacionamento. É sobre esse caminho que nós vamos percorrer, porque, como eu disse, é impossível alcançar a santificação se nós não tivermos um relacionamento com Cristo. E por falar em relacionamento, que é o caminho que vai nos levar a alcançar essa santificação que o Senhor nos requer nessa noite, desde o início de tudo, desde o princípio de tudo, lá no Gênesis, no princípio, na criação, quando o Senhor decide dizer haja luz, houve luz, quando o Senhor decide liberar a sua palavra, e tudo que ele liberava foi se tornando verdadeiro, foi sendo criado. Desde o princípio de tudo, a gente vai perceber que o desejo de Deus, o propósito de Deus, sempre foi se relacionar com o homem. O desejo de Deus sempre foi esse, se relacionar com o homem. E a prova disso é lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, a Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, que na viração do dia, todos os dias lá estava o Senhor nosso Deus no jardim. Todos os dias lá estava o Senhor nosso Deus, no lugar do encontro marcado, no lugar da conversa, no lugar do relacionamento com Ele. Todo dia, na viração do dia, lá estava o Senhor para falar com Adão e Eva. Aleluia. É bem verdade que havia uma conversa, havia um diálogo. Não tem como eu conhecer você se eu não conversar com você, se eu não me relacionar com você. Então Deus é muito claro nesse relacionamento. Na viração do dia, lá estava o Senhor. Mas é bem verdade que naquele cenário de encontro, Deus estabeleceu um princípio. Ele vai dizer para o homem: olha, vocês podem comer de todo o fruto da árvore que está no jardim, mas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se vocês comerem, certamente morrereis. Então é óbvio que desde o início, Deus sempre estabeleceu para o homem um princípio. Havia algo que o homem não poderia tocar, havia algo que o homem não poderia fazer. Mas você bem sabe, eu também, que a Bíblia diz que agora, quando num determinado momento, num determinado tempo, a gente vai perceber que o problema do Éden, o problema do jardim, melhor dizendo, não o problema do jardim, mas o problema do homem que estava no jardim. E quando eu digo homem, eu estou falando criação, criatura, homem e mulher. Então o problema do homem no jardim foi dar voz, e eu sei que isso dá pano para manga, e eu não vou aqui tentar esmiuçar quem é que teve culpa na história.
Embora particularmente eu poderia te falar aqui algumas coisas, mas é bem verdade que ambos pecaram, ambos erraram. E o problema do homem e da mulher, o problema desses dois no jardim, foi que eles deram ouvido à voz da serpente. E por que não dizer que eles deram, numa frase bem popular, eles deram voz à serpente. Eles deram crédito à voz da serpente, ao invés de dar crédito à voz de Deus. Eva e Adão vai dar crédito à voz da serpente. E a pergunta que não quer calar para mim e para você nessa noite: a quem eu e você temos dado voz? A quem eu e você temos dado ouvido? A quem temos dado ouvidos? Aquela velha frase, quando eu estava falando com Deus sobre esse tema e anotando que o Espírito Santo falava comigo, ele me fez essa pergunta: Adão e Eva deu voz mais à serpente do que a mim. A quem você tem dado voz? A quem eu tenho dado voz? Será que eu tenho dado voz àquela velha frase? Não tem nada a ver. Deus entende a minha fraqueza. Deus entende os meus defeitos. Deus entende os meus problemas. A quem temos dado ouvido? Aquela velha frase, né? Todo mundo faz, porque eu não. Só que você passou a ter entendimento. O que todo mundo faz é aquela velha frase que a nossa mãe sempre disse: você não é todo mundo. Eu e você não somos todo mundo. No meio de uma geração que está todo mundo fazendo o que não é para fazer, eu e você decidimos fazer aquilo que o céu propôs a nós fazermos. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E aí você sabe, o homem peca, o homem vai dar a voz à serpente. E agora, o que é que vai trazer o pecado? A desobediência. Gente, é algo tão simples, né? Que a gente já sabe. A desobediência. Não era para comer, comeu. Não era para provar, provou. A desobediência traz o pecado. Não tem como, me desculpa. Para a gente poder ser bem claro aqui, né? Bem transparente. É a primeira vez que eu venho aqui, mas eu vou falar bem aberto. Reclama depois com quem arrumou esse tema, com quem Deus deu. Não tem como falar de santidade sem falar de pecado. O oposto da santidade é o pecado. A desobediência traz o pecado. E o pecado vai fazer a separação entre o homem e Deus, entre a pureza, entre a purificação e a santidade. E é a desobediência que é instalada agora no Jardim do Éden, através de Adão e Eva. A Bíblia diz que agora envergonhados, porque o pecado traz vergonha. Envergonhados. Só que junto com a vergonha, o principal que tem que vir é o arrependimento, né? O homem está envergonhado porque ele percebe que está nu. E quando ele percebe que está nu, o que ele vai fazer? O que todos nós fazemos quando sabemos que estamos errados diante de Deus. Essa é a verdade. A gente tenta se esconder de Deus como se fosse possível. A gente tenta se anular em alguma situação, até porque o homem pecando, lá vem um acusador para dizer: errou, caiu, não tem jeito para você. Mas olha que coisa linda, lá no Gênesis capítulo 3 ainda, o homem tinha pecado. Repito, falando de homem e mulher. O homem havia pecado. Ele agora se envergonha do seu estado, se esconde. Mas o Senhor estava no dia e na hora do local do encontro. Sabe o que isso prova? Isso não é um motivo para a gente dizer que a gente pode sair por aí pecando, mas isso é um motivo para ter esperança no meu e no teu coração, para a gente entender que, embora caído, Deus tem oportunidade para você e eu nos levantarmos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Abre mais para aqui para mim, por favor, irmão. Eu sei que eu grito, mas não tem outro jeito. Glória a Deus, aleluia. Sumiu meu retorno aqui, amigo. Obrigada, glória a Deus. Deus abençoe. Aplaude a Jesus aí, que o irmão do som é gente boa. Glória a Deus.
Lá está o Senhor no local do encontro. A Bíblia diz que agora o homem escondido no jardim do Éden, uma voz vai ecoar no jardim. A Bíblia diz que o Senhor se apresenta no jardim e vai dizer: Adão, Adão, aonde tu estás? Você percebe que depois da queda, depois da desobediência, Deus está no local do encontro. Você percebe que mesmo depois do erro, Deus está no local do encontro dizendo: Adão, aonde que tu estás? Eu não sei você, mas esse bradar de Deus no jardim traz um temor ao meu coração. Tem uma voz ecoando aqui nessa noite: aonde tu estás? Eu não te criei para você viver escondido de mim. Eu te criei para você ser imagem e semelhança minha. Assim diz o Senhor. Aleluia! Aonde tu estás? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Aleluia! E aí começa aquele diálogo, aquela conversa que a gente já sabe. Quem foi que te mostrou que estava nu? E aquela acusação: foi a serpente, foi a mulher que tu me deste. E começa aquela conversa. E o que a gente percebe é que, por mais que tenha consequências do pecado, porque o pecado sempre vai trazer consequências, mas eu repito, a boa notícia é que sempre tem uma oportunidade para um pecador arrependido. Você percebe que lá no jardim do Éden, ainda no capítulo 3, antes do Senhor expulsar, vai acontecer o primeiro sacrifício na Bíblia. Porque Deus vai matar uns animais para poder vestir o homem. Porque diz que Deus vai vestir o homem. Primeiro o homem se veste com folhas, né, de folhas, né, do jardim. Depois Deus vai vestir o homem com peles. Se é peles, é pele de animais. O pecado rouba a nossa identidade. E qual era a identidade do homem no jardim? A pureza, imagem e semelhança do Criador. O pecado nos rouba a identidade, mas o Senhor, mostrando e apontando para um sacrifício lá na frente, Ele vai matar alguns animais para vestir o homem e cobrir a sua nudez. Porque tem um lá na frente que iria morrer, iria ser crucificado, e para perdão do meio do seu pecado, nos cobrir de toda a vergonha e nos fazer novo nele, na presença dele. No jardim do Éden, o Senhor veste o homem. Só que a Bíblia diz que agora eles vão ser expulsos. E qual é a impressão que eu e você temos lá no capítulo 3 de Gênesis? A impressão que eu e você temos, se a gente não conhecesse o decorrer da Bíblia, se a gente não conhece se a gente não estivesse aqui, melhor dizendo, se nós não estivéssemos aqui hoje, a gente não ia ter noção de nada. Mas se a gente tivesse em uma outra condição, se a gente tivesse apenas como espectadores da história, a gente vai olhar e vai pensar: Deus desistiu, Deus abriu mão. O que parece, quando Deus vai expulsar o homem do jardim, o que parece é que Deus desistiu. Poupou de algumas coisas, cobriu a nudez, mas o que parece é que desistiu. Só que mais na frente, no capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia diz assim: e andou Enoque com Deus. E Deus o tomou para si. Você sabe o que isso significa no capítulo 5 de Gênesis? Que a Bíblia está dizendo: e andou Enoque com Deus. Você lembra qual era a geração de Enoque e de Noé? Você lembra qual é a geração? Essa geração era uma geração corrompida, no meio de muita imoralidade, no meio de muitas coisas invertidas. Parece com algum tempo, parece com alguma era, uma geração corrompida. Mas o que me anima, o que anima a cada um de nós, é que no meio de uma geração corrompida, a Bíblia aponta: e andava Enoque com Deus, e andava Noé com Deus, e andava Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. E andava Noé com Deus, e Deus fez com Noé um pacto, uma aliança. O que quer dizer que no meio de uma geração corrompida, ainda tem homens que decidiram andar com Deus. Está aqui esse povo, tá aqui, que no meio de uma geração corrompida decidiu andar com Deus, decidiu caminhar com Ele. Não é desculpa para mim, para você, como eu disse.
ainda tem gente que deseja andar com Deus. E no meio dessa geração corrompida, tem alguém andando com Deus. Tem alguém caminhando com Deus. Eu e você poderíamos falar, e eu quero tentar ser bem sucinta nessa palavra, nessa mensagem. A gente poderia falar de tantos homens. O próprio Jacó, como foi dito aqui, né? A palavra de oferta. Quem era Jacó, gente? Jacó era a ovelha negra da família. Jacó era aquele que todo mundo hoje, quando a gente fala sobre Jacó, a gente vai lembrar aquele que trapaceou, né? Quem é Jacó? Mas na passagem que o pastor leu aqui, no capítulo 28 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó está indo para Padã e Arã. A Bíblia diz que ele está indo lá para tomar uma esposa. E o texto diz que Jacó, nesse momento, ele vai ter um encontro com Deus ali. Porque a Bíblia diz que ele vai dormir, se deitar sobre uma pedra. E ele vai, de repente, ele vai ter um sonho. Ele vai ter uma visão de anjos subindo e descendo. Quando ele olha no meio da escada, a Bíblia diz que Jacó, no meio da escada, ele vai ver Deus. E Deus, no meio da escada, vai dizer: Jacó, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu serei o teu Deus. E a terra em que você está deitado, Jacó, será tu e da tua semente. O que é isso, pregadora? É um Deus que não despreza um Jacó. Desculpa a expressão, todo bagunçado, todo errado, mas Deus se apresenta para ele e diz: eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre mães, pais que estão aqui nessa noite. Ou quem sabe é você um Jacó, eu não sei, mas talvez tenha um Jacó na tua casa. Alguém diz: fulano, esse daí não tem jeito. E Deus está dizendo: eu vou me apresentar para ele como Deus de Abraão, como Deus de Isaac e como o Deus, aleluia, da vida dele. Esse é o Deus. Esse é o Deus que não despreza. Esse é o Deus que não deixa de dar oportunidade. A gente poderia falar de tanta gente. E lembrando que eu estou apresentando para vocês homens comuns. A gente diz comuns, né? A gente sabe que eles tinham algo, não eram melhores do que nós, mas longe de mim querer dizer que eu sou tão igual quanto, em alguns níveis, a Abraão, a nível de fé. Mas, enfim, homens comuns como eu e você, que você vai perceber que se relacionaram com Deus, que tiveram relacionamentos profundos com Deus. Não eram homens perfeitos, mas eram homens que decidiram caminhar com o Senhor. E todas as vezes que tropeçavam, decidiram reconhecer e se arrepender. A gente poderia falar de Moisés, o homem que andou com o Senhor e falava com Deus face a face. A Bíblia diz como o homem fala com o seu amigo. A gente poderia falar de Josué, o sucessor de Moisés, que no meio dos seus temores, Deus também se apresentou e disse: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu sei que a Bíblia também diz que nunca ninguém falou com Deus daquela forma como Moisés falava. Mas em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué: Josué, eu vou ser contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Homens sujeitos às mesmas tentações e paixões que eu e você, caminharam com Deus. E a palavra do Senhor para nós é muito simples. Se é sobre relacionamento, e é sobre homens que se relacionaram com Deus e assim viveram uma vida em santidade, significa que eu e você também podemos. Abraão, né? E a gente volta lá atrás. Abraão, a Bíblia fala: tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, semente de Abraão, meu amigo. Que Deus é esse que diz: eu quero ser o teu amigo. Que Deus é esse que apresenta para nós, como eu disse, um homem comum como eu e você, e diz a possibilidade de sermos amigos, a possibilidade de caminharmos juntos, a possibilidade, porque se foi possível para esses homens, a possibilidade para mim e para você também. E como a gente disse aqui, apresentando algumas situações em um tempo de tanta imoralidade como hoje, nós vivemos em um tempo de tanta guerra espiritual, no meio que a guerra está declarada,
É preciso, eu sei que, não, como eu disse, não é desculpa para que essa mocidade, a gente fala de mocidade, né? Mas o pecado não está buscando só a mocidade, não. É homem e mulher, independente de idade, que estão sujeitos a se renderem a isso. Só que num tempo como esse de imoralidade, de inversão de valores, o convite de Deus para nós é que nós venhamos caminhar com Ele em santidade. Só que esse caminho da santidade, a gente precisa passar por algumas... Desculpa usar essa expressão, nunca usei, acho que é a primeira vez que eu vou fazer essa analogia. Mas para que a gente possa percorrer o caminho da santidade, a gente precisa passar por algumas ruas. A gente precisa passar pela rua do reconhecimento, pela rua do arrependimento. E por que não dizer pela esquina da humilhação, ou não dizer o quarto? Porque a humilhação não é quando eu me abro e rasgo meu coração simplesmente diante da igreja, aonde está todo mundo vendo. Mas a humilhação verdadeira é aquela: tranca a porta do teu quarto e fala com Ele. O convite do céu para nós é para a gente trilhar esse caminho, o caminho do reconhecimento. Porque para eu chegar no arrependimento, eu preciso reconhecer aonde eu tenho caído. Eu sei que quando a gente fala de pecado, a gente pensa logo nas coisas. Eu sei que não existe pecadinho e nem pecadão, mas o homem comum como eu e você, a gente tende a pontuar, né? A colocar em primeiro, segundo e terceiro lugar. E aí a gente vai nas coisas mais, como é que eu posso dizer? Nas coisas do nível maior: adultério, prostituição, vício, pecado. Só que a gente vai perceber e a gente vai meditar rapidamente aqui em uma situação que aponta para o pecado. Mas o pecado que a gente vai trilhar aqui, que a gente vai comentar um pouco aqui, a gente vai ver que não era adultério, que não era prostituição, no caso da pessoa que a gente vai caminhar aqui um pouquinho. Era orgulho, soberba, vaidade. Pecados que muitas vezes não estão diante dos meus olhos, não estão diante dos seus, mas que Deus está olhando lá para dentro e preparando uma circunstância. Vai ter que descer, meu filho. Vai ter que descer, minha filha. Então, a gente vai lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Você conhece a história. Quem é que está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5? Naamã. Chefe do exército do rei da Síria. E diz que ele era um homem grande diante do seu Senhor. Um homem de posição, um homem de postura. E diante dos olhos de todos, Naamã estava limpo. Mas só quem estava dentro de casa com Naamã percebe que Naamã estava tomado de uma lepra. E você sabe que a lepra aponta para o pecado. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Só que na casa de Naamã, olha que interessante, na casa de Naamã tinha uma menina. Uma menina que foi tomada como escrava por causa da guerra, enfim, dos conflitos da Síria e Israel. Sabe que quando eu estava meditando nessa palavra no meu quarto, falando com Deus para essa noite, eu falei: Senhor, às vezes eu sou Naamã, que preciso me purificar da lepra para alcançar a purificação e a santidade. Mas em alguns momentos eu também preciso ser a menina que está na casa de Naamã. Ela não aponta o pecado de Naamã. Ela não aponta o erro de Naamã, a falha de Naamã. Ela vai dizer para sua senhora: ah, quem dera se o meu senhor estivesse diante de um profeta. Se o meu senhor estivesse diante do profeta Israel, certamente ele seria purificado. Que Deus levante na igreja, na minha casa, na tua casa, meninas como da casa de Naamã, que não foi levantada para apontar o pecado, mas para apontar o caminho da purificação. Aleluia!
Glória seja dada ao nome desse Deus. Aleluia. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta. Ah, se o meu Senhor estivesse diante do profeta, certamente ele seria purificado. E aí, lá vai carta para o rei. Enfim, depois você lê com calma essa história. Mas a Bíblia diz que agora lá vai Naamã. Lá vai Naamã para a casa do profeta, porque ouviu da boca de uma menina, na boca de alguém simples que ninguém dava nada, na boca daquela menina estava a esperança, a mudança da casa de Naamã. Tem pessoas no meio da igreja que talvez você não dê nada por ela, e talvez através da vida dela aponta o caminho da tua vitória, o caminho da vitória da tua casa. Não despreza a menina da casa de Naamã. A Bíblia diz que lá vai Naamã para Israel. Está na casa do profeta, para na porta, com toda a sua, toda a sua grandeza. Não veio a palavra aqui agora, me ajuda aí. Mas é isso aí. A Bíblia diz que ele está lá com seus carros, esperando. Na mente dele ele já formou como vai acontecer. Até que o profeta diz, pega o mensageiro e diz: fala para ele que ele precisa ir para o Rio Jordão. Rio Jordão, aquele que desce. Fala para ele que ele precisa ir para o Jordão e manda ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Lá vai o mensageiro e diz: Naamã, o profeta disse que é para você ir para o Jordão. E tem mais, tem que mergulhar 7 vezes. Sabe o que Naamã vai dizer? Eu tinha falado comigo, ele diz. Então, ele vai dizer assim: eu tinha pensado comigo. Eis que eu dizia comigo assim: certamente o profeta vai parar diante de mim. Certamente o profeta vai parar na minha frente, vai colocar a mão no lugar da lepra, e vai fazer uma oração ao seu Deus, e vai dizer e declarar: seja curado, seja purificado. Posso falar? Está aí esperando o profeta marchar na tua frente, colocar a mão na tua cabeça e orar pela tua vida. Em alguns momentos vai ser assim, mas não para hoje. Não espera o profeta vir marchar na tua frente e dizer: eis que te digo. Não espera alguém vir e fazer por você aquilo que você e eu precisamos fazer. Às vezes a gente espera alguma coisa do outro, e Deus está dizendo: é você que tem que descer, é você que tem que se humilhar, é você que tem que pedir perdão, é você, vai lá. A Bíblia diz que ele imagina consigo que o homem vai botar a mão sobre a cabeça dele, mas não é assim. Mergulha 7 vezes na mão. Ele esperava que o profeta colocasse as mãos sobre a sua cabeça. Só que o Senhor falou comigo assim: a santidade, a purificação, ela é conquistada com esforço. Até porque o preço foi muito alto, né? Eu sei que tudo é pela graça, não tem merecimento. Mas não é que é pela graça que a gente pode andar de qualquer jeito. Não é porque é pela graça que a gente vai andar de qualquer maneira. Muito pelo contrário, a graça nos trouxe uma responsabilidade ainda maior. Ele está esperando o profeta colocar a mão, mas o profeta diz: mergulha 7 vezes. Mergulha 7 vezes. Só que a Bíblia diz que ele vai perguntar: vem cá, lá em Damasco, em Farpá, os rios não são mais bonitos? Eu não poderia fazer isso lá? Olha o desafio de Naamã para ser purificado e alcançar a santificação. Porque, como eu disse, a lepra aqui aponta para um pecado. E se ele vai mergulhar e vai ser curado e purificado, purificação. O desafio de Naamã: não dar ouvidos à serpente, não dar ouvido ao orgulho, não dar ouvido à vaidade, porque o orgulho e a vaidade dele era tão grande que ele achava que poderia ser do jeito dele, que teria que ser nos rios mais lindos e puros da Babilônia. Mas o Senhor, através do profeta, disse: é no Jordão. É no Jordão que você vai ter que mergulhar. O desafio de Naamã precisou dar ouvidos ao profeta, e não as suas ideias, não ao seu orgulho.
O desafio de Naamã: obedecer para alcançar a cura. Obedecer a ordem, obedecer a palavra. E a gente vai ver que esse mergulho, a Bíblia diz que ele vai lá mergulhar. Ele vai vencer o seu orgulho. Ele vai se esforçar. Ele vai descer 7 vezes. 7 vezes mergulha Naamã. E a Bíblia diz, você sabe, que agora o texto diz assim: e a pele de Naamã ficou como de um menino. Porque quem decide reconhecer os seus pecados, os seus erros, as suas falhas, quem decide reconhecer e se arrepender, recebe a purificação e a santificação. Já viu? Criança andando, correndo na igreja. Deus está dizendo: eu quero te fazer como um menino. A pele de um menino, falando de uma pele de um menino, aponta para a pureza, para a santidade. Ele ficou como um menino. É assim que eu e você precisamos estar na presença de Deus, como um menino, como uma criança diante da presença do Todo-Poderoso. Só que agora, depois de receber a purificação, a Bíblia diz que ele vai oferecer presente para o profeta. O que Naamã não sabia é que santidade não se compra. O que Naamã não sabia é que não se vende santidade por aí. Mas ele teve que aprender. Porque quando ele vai dar o presente ao profeta, o profeta disse: de maneira nenhuma. E todo esse caminho, todo esse trajeto, a gente vai perceber que como que o evangelho nos confronta. Porque diante da santidade de Deus, algumas das nossas convicções, elas são rasgadas. Você percebe que ele tinha muitas convicções, mas diante da santidade de Deus, as nossas convicções, algumas coisas precisam ser rasgadas. Ele vai ter que guardar, ou melhor dizendo, guardar não, ele vai ter que tirar, arrancar o seu orgulho, a sua soberba, a sua vaidade. E o que o Espírito Santo perguntou para mim, para a gente orar: qual é a lepra que porventura, pelo que o Deus está falando nessa noite, qual é a lepra que tem nos alcançado? Ou tem alcançado alguém da nossa casa? Porque se Deus está falando sobre um caminho de relacionamento com Deus, sobre um caminho de purificação, é para que se cumpra o que foi dito pelo escritor aos Hebreus. O que Naamã precisou fazer? Buscar a sua purificação, repetindo, para alcançar a santificação. O escritor aos Hebreus diz que buscar a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. E o caminho o convite do céu para nós hoje, nessa noite, é esse: buscar essa santificação, buscar esse caminho da purificação. E a pergunta que o Espírito Santo me faz nessa noite: está disposto? Está disposto a mergulhar? O que é esse mergulho para mim nessa noite? Esse mergulho para mim é para me achegar mais a Deus. Esse mergulho para mim e para você é para a gente se aproximar mais de Deus, porque foi o que eu disse no início. Esse mergulho para nós é Deus dizendo: busca mais, ora mais um pouco, se separa mais um pouco, porque santidade nada mais é do que você se separar do que é impuro. E Deus está dizendo: busca mais, ora mais. Deus está dizendo: obedeça mais a minha palavra. Porque o próprio Jesus disse: santifica-os, Pai, na verdade. A tua palavra é a verdade. E se Jesus disse que é para nos santificar na verdade, e a sua palavra é a verdade, Ele está dizendo: caminha pela verdade, caminha pela minha palavra, não segundo as suas convicções. O caminho da santidade, ele foi aberto lá na cruz do Calvário. O caminho para a gente alcançar a purificação, ele foi aberto na cruz do Calvário. Quando Jesus está sendo crucificado, e antes dele render o seu espírito, a Bíblia diz que Jesus vai dizer: Pai. Lembra que a Bíblia diz que o céu, a negridão no céu, a escuridão no céu, quando o Filho de Deus está sendo crucificado, depois que Jesus rende o seu espírito, Jesus diz antes de render o seu espírito, Jesus diz assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não deixou uma brecha para o diabo dizer: não tem jeito para você. Jesus não deixou uma brecha para que o diabo não venha dizer: não tem jeito para tua família, não tem jeito para tua casa.
E quando ele rende o seu espírito, você lembra, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E esse eu preciso te lembrar, eu sei que você sabe, vem comigo. O véu foi rasgado de alto a baixo. Ele rende o seu espírito à negridão da terra, à negridão do céu. Por quê? Porque o pecado da humanidade estava sobre o Filho de Deus. Lembra que Jesus, quando o céu se fecha, quando há negridão, Jesus pergunta: Pai, Eli, lama sabachthani, Deus meu. Jesus pergunta: por que me desamparaste? Jesus apresenta para nós a sensação que nós temos quando nos afastamos dele. Jesus sentiu na sua pele, na sua carne, a ausência do Pai quando o pecado está sobre nós. E ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. E agora? Agora, meu irmão, minha irmã, o caminho está aberto. O caminho está aberto. Satanás pensou que ia fechar o caminho lá no Éden, mas lá na cruz do Calvário, Jesus abriu o caminho para eu e você. Vai ficando de pé adorando a Deus. O caminho está aberto para mim e para você. O inimigo lá no jardim pensou: acabou para esse povo, não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para ele. Mas lá na cruz do Calvário, Jesus disse: está consumado. E você lembra o que aconteceu ao despontar o terceiro dia da semana? Aquelas mulheres estão indo para o sepulcro e ungir o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que quando elas chegam no sepulcro, eu preciso te lembrar disso. Quando elas chegam no sepulcro, tem um anjo assentado dizendo: eu sei quem vocês vieram buscar. Eu sei que vocês vieram buscar a Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ele já ressuscitou, como havia dito. Ele ressuscitou. Essa é a nossa esperança. Agora você há de se lembrar também, livro de Atos, capítulo 1, que Jesus, antes de ser assunto aos céus, lá estão os homens e mulheres, lá estão os discípulos olhando para Jesus sendo assunto aos céus. A Bíblia diz que eles vão ver os anjos subindo, e tem os anjos do lado de Jesus. E quando aqueles homens estão olhando, o anjo pergunta: por que vocês estão olhando esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir? Ele há de voltar para buscar a tua igreja. Igreja, é real. O céu e o inferno é real. E a oportunidade do arrependimento é real. E é hoje para mim e para você. Tem alguém que recebe essa palavra nessa noite? Tem alguém que deseja? Será que eu sou a primeira a desejar arrependimento nessa noite? Porque o céu está nos convidando ao arrependimento. O céu está nos convidando a um caminho de relacionamento com Ele. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Feche os seus olhos. Quem está disposto a se relacionar com Ele nessa noite? Quem está disposto a voltar, a fazer o caminho de volta, ao caminho da conversa na viração do dia, ao caminho da intimidade na porta do quarto fechada. O convite para mim e para você é esse, porque nós queremos ver o Senhor, nós queremos, e para alcançar e para vê-lo, a gente precisa alcançar o caminho da santidade. Aleluia. Por isso nessa noite eu quero te convidar. Apresenta diante de Deus nessa noite aquilo que o Senhor traz à sua mente, ao seu coração. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Diante de tantas pessoas que estão aqui, porventura tem alguém que deseja atravessar esse caminho que está aberto. Deseja atravessar esse caminho que Jesus abriu para você e para mim. E talvez tenha alguém aqui, aleluia, que deseja fazer uma aliança com Cristo. Mas aí você está me ouvindo dizendo: irmã, você não sabe o que eu fiz ontem, você não sabe da minha vida. Não tenho tempo nem para te contar como era a minha. Mas a verdade é que um dia eu recebi um convite como esse e decidi entrar por esse caminho.
Enquanto eu estava exibindo meu corpo no carnaval, certamente Jesus estava lá do alto dizendo: um dia vai ter um encontro comigo. Vou lavar, vou purificar e vou fazer pregadora da minha palavra. Se Jesus fez isso na minha vida, o que Ele não pode fazer na tua, que está nessa noite na casa do Senhor? Se Jesus fez isso na vida do meu marido, viciado há 25 anos na cocaína, num quarto de motel à beira de uma overdose, Satanás disse para mim naquela noite: acabou, ele vai morrer de overdose. Mas naquela noite, assim como no jardim do Éden, naquela noite, Jesus se apresentou para mim, para o meu marido, libertou ele do vício da cocaína, e hoje é um homem cheio do Espírito Santo. Deus pode fazer na tua vida, Deus pode fazer na vida do teu filho, da tua filha, do teu marido, da tua esposa. Cadê a primeira pessoa que vai se render a Jesus nessa noite? Cadê a primeira pessoa? Você está aqui nessa noite. Você pode levantar uma das suas mãos, você que deseja, só você que deseja entregar a tua vida para Jesus. Essa é a tua oportunidade. Tem uma jovem ali, é isso? É isso, você quer Jesus, minha filha? Glória a Deus. Aplaude a Jesus, porque já tem festa no céu. Alguém acompanha ela até o altar? Vem, vem. Cadê a segunda? Cadê a segunda? Cadê a segunda? Vem, vem, vem. Sai do teu lugar e vem. Vem pro altar, vem. Vem fazer aliança com Jesus. Aplaude a Jesus aí. Tem salvação na casa. Estou voltando. Com Cristo e está aqui, está decidido a andar com Ele a partir de hoje? Sai do seu lugar e vem. Vem. Para a gente ganhar tempo, essa oportunidade ainda está aberta para você, que assim como um dia, como eu, decidi romper com muita coisa, entregar minha vida para Jesus. Mas quem sabe você que está aqui é alguém. Aleluia. Glória a Deus. Pode vir. Pode vir. Tem convite para você também. Fabiola, um dia eu tive nessa condição. Todos os dias, na viração do dia, lá estava eu. Intimidade com Deus. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho e eu não sei. E se você quiser me contar depois, conta, mas não precisa, se você também não quiser. Mas o importante nessa noite, pode continuar bem baixinho aí o som, mas a oportunidade nessa noite está aberta para você que deseja refazer esse caminho de volta, refazer essa aliança com Deus. O Senhor está te convidando, você que estava afastado, você que estava longe. Mas eu venho na igreja aos domingos, mas você sabe que você deixou o compromisso, que você deixou, você um dia talvez está aqui, outro dia está lá. Eu não sei qual é a sua condição, mas o convite é para você que precisa também refazer a sua aliança com Jesus. Enquanto a gente adora aqui, você sai do seu lugar, rompe esse corredor, refaz esse caminho de volta. E hoje é noite do Senhor trocar tuas vestes, colocar um anel no teu dedo e escrever uma nova história para a tua vida. Sai do teu lugar, vem, vem. Pode vir, pode vir. Eu encontrei o meu tesouro. Vem, vem, vem.
Você vem? Se fosse para fazer número já estava bom, né? Mas não é isso que a gente está fazendo aqui. É uma convocação à purificação, restauração, a mudança de história. E eu não vou fazer aqui sensacionalismo com você, não vou fazer querer te emotivar, não. Mas a verdade é que para fazer esse caminho, para dar esse mergulho, não depende mais de mim. O papel do profeta foi dizer: mergulha 7 vezes. E o papel daquele que precisava ser purificado é sair do lugar de onde estava e ir para o Jordão. O papel nós já cumprimos aqui. Foi entregar a palavra para você. O seu agora é sair no teu lugar e vir para o Jordão. Está disposto? Está disposto a descer? Você tem mais um minutinho. Sai do seu lugar. Enquanto a gente fizer a oração aqui, se você quiser sair do teu lugar, você pode sair. Mas a oportunidade está aberta. Vem. Você que é jovem, eu não sei, ou você que talvez já é até um ancião, não importa qual é a tua idade. O que importa é a oportunidade que está sendo aberta para você hoje. Sai do teu lugar, vem. Vem refazer essa aliança, vem entregar a tua vida para Jesus. Vem. Aleluia. Nunca será tirada a boa parte. Nunca será tirada a boa parte. Cristo. Glória a Deus. A gente vai orar. A gente está numa era que se fala tanto em avivamento, né? E é maravilhoso o avivamento, né? Mas o maior avivamento está acontecendo aqui nessa noite. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que decidiram andar com Deus. E essa geração que decide andar com Deus, trilhar o caminho do arrependimento, é a geração que vai levantar outras e mais outras. E esse é o avivamento que Deus quer no meio da tua igreja. Arrependimento. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Não dá vontade de parar, mas eu tenho que parar. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Feche os seus olhos, você que está aqui na frente. Você tem liberdade para falar com Deus do seu jeitinho. Fala aí no teu coração, fala: Jesus, perdoa os meus pecados. Fala: Jesus, eu quero te receber na minha vida como meu Salvador. Fala, você que está aqui na frente, fala: Jesus, eu quero entregar o meu coração, a minha vida a Ti. Pode falar, fala: Jesus, eu não sei nem como vai ser daqui pra frente, mas segura na minha mão que eu quero andar contigo. Estenda suas mãos pra cá e eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te louvar. Eu quero bendizer o teu nome. Tu é a honra, tu é a glória. Tu és digno de ser adorado, tu és digno de ser louvado. Tu és digno, Senhor, que os anciãos estejam diante do teu trono declarando
Senhor. E eu entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.